Falando ainda do diretor, o Scorsese, do irlandês, que a gente começou o papo aqui, o que você achou das declarações dele, as críticas que ele fez, por exemplo, aos filmes da Marvel? Esse tema é bom. É um tema muito polêmico, eu até brinquei bastante em relação com ele, assim, nas mídias sociais. Eu acho que ele foi mal compreendido, porque inicialmente ele se expressou de uma maneira rápida, né, de uma maneira breve, e acabou se expressando mal, porque ele não conseguiu dizer aquilo que ele queria dizer. Aí, posteriormente, dada toda a polêmica, né, ele escreveu um longo artigo que saiu no New York Times, onde ele explicava o que ele queria dizer. Aí, lendo aquilo, que era a opinião dele, você compreendia exatamente qual que era. Você não achou que foi um ponto pedido dele. uma desculpa meio esfarrapada? Porque o Coppola não só reiterou o que ele disse, como radicalizou. Falou que nem cinema aquilo se tratava. Assim, o Scorsese e o Coppola, eles fazem parte da geração da nova Hollywood, né? Que é quando os estúdios hollywoodianos, depois da queda do sistema de estrelas e do sistema de estúdio, eles precisavam se renovar. E aí eles foram atrás desses jovens que estavam se formando nas universidades. Olha, a gente intelectuais do cinema, né? Sim, em muitos casos sim, porque eles eram pessoas que eram e são, né? Pessoas que cresceram com o cinema. Então eles tinham uma cultura cinematográfica muito ampla. E eles foram uma cartada dos estúdios, né? Os estúdios não sabiam muito bem o que fazer, eles não tinham muitas opções. Vamos apostar nesses nomes. E apostaram. E o Scorsese vendo o que se tornou Hollywood, né? Porque Hollywood hoje em dia ela já não tem mais chefes de estúdio, né? Porque antigamente os estúdios tinham chefes que pensavam muito sobre cinema e você tinha com quem conversar. Era um lance editorial, assim. Um pouco nisso, se a gente for fazer uma comparação com o mundo literário. Mas, né? Forli, só um adendo. O diferencial desses dois é o seguinte: eles foram grandes artistas, quer dizer, ainda estão vivos ainda, fizeram filmes que refletem sobre a condição humana e deram bilheteria. Uma popularidade gigantesca. Você não acha que existe um contraponto entre eles, a grande arte popular que eles fizeram, e o entretenimento, nada contra, em relação aos super-heróis, mas que não oferece esse tipo de perspectiva de uma visão de mundo, ou visão de uma pessoa, ou visão existencial de um ser humano em relação ao outro? Você não acha que é um sintoma de uma certa infantilização? Há controvérsias aí. Você não acha que é um sintoma de uma infantilização do público, esse gosto exacerbado por super-heróis, assim, que são histórias um tanto quanto mais superficiais, ou você discorda de tudo que eu te falei? Olha, eu acho que a situação toda é muito complexa. Não dá pra dizer que é o cinema que infantiliza o público ou se o cinema se aproveita da infantilização do público, né? É muito difícil você dizer e você precisar o que vem primeiro. Partindo do que o Scorsese disse, você entende o ponto dele. E qual seria, a seu ver? O ponto dele, assim, a Hollywood, da Hollywood na qual ele surgiu, não é mais a Hollywood que existe hoje em dia. A Hollywood de hoje em dia é uma Hollywood onde os estúdios são controlados por corporações, onde os interesses financeiros, que sempre existiram, isso é óbvio, dialogam já mais com um público um pouco mais infantil, com um público que vem muito da internet. Consumidor, né? Consumidor tem tudo isso. Mas é um Hollywood pior, então, né? Mais popularesco. Eu considero, claro, sem sombra de dúvida, uma Hollywood muito inferior ao que já foi. Pois é. Ao que já foi na década de 70, ao que foi na década de 60, 50 e por aí vai. Mas eu entendo, ele parte de um ponto que é a Hollywood da qual ele surgiu, e a Hollywood que se tornou. E aí é uma outra questão, que é uma questão interessante, que merece ser discutida, e por isso que eu acho que o artigo que ele escreveu é muito importante, que é a ocupação de filmes, né, nas salas de cinema. Esses filmes gigantescos, como Vingadores, essas grandes produções, né? eles praticamente dominam. Pois é, não é espaço, o espaço é reduzido para as salas de cinema. Aí há toda uma questão, porque se você olhar pela perspectiva do dono de cinema, ele precisa disso. Ele vai entender assim, olha, esse filme atrai muita gente, eu vou tentar colocar no número maior possível de salas para atrair o maior número de pessoas. Mas aí também é um caráter cultural, de você dar espaço para filmes que não tem muito espaço. Exatamente, esse aqui é o problema. Então, aqui também tem bastante discussão, né, Forlim? Principalmente de filmes nacionais, né? E aquela lógica de que os 2 primeiros finais de semana valem muito. Porque quando cai muito a bilheteria, eles trocam. Do filme, Então tem todas essas questões que eu acho que, independentemente de você concordar ou não com o ponto do Scorsese, são questões que merecem ser levantadas, merecem ser discutidas, não só pela importância intrínseca a elas, mas por quem as levanta, que é o caso do Scorsese, né? Se alguém na indústria, se alguém no cinema tem peso, tem personalidade para levantar essas questões, é alguém como o Scorsese. E para matar esse assunto do Scorsese, eu vi o filme ontem, o irlandês, achei uma obra-prima com algumas falhas, acho que ele um tanto longo, ele se perde Obra-prima não tem falhas.
Mas é uma obra-prima com falhas. Eu sou poeta e eu admito o paradoxo. Porque o final dele redime, de certa forma, aquele ensaio sobre a velhice, sobre a purgação da culpa, a culpa que não se redime, o sujeito que fica vivo para além dos seus crimes. Você não acha que o Scorsese agora está exatamente por isso que ele está se distanciando desses filmes de super-heróis, está entrando numa coisa mais de ego mesmo, ele está envelhecendo, todos os atores do filme têm quase 80 anos, e ele promove uma reflexão belíssima sobre a velhice, mas sob um viés cristão. É isso que eu achei interessante. Sim. Um viés cristão, de redenção, de culpa. Você nunca percebe no filme que a velhice é um crime pela qual todo mundo paga, sendo culpado ou não. E o próprio boa pessoa também paga por esse crime que não cometeu. Mas no filme é muito patente a culpa dilacerante de alguém que cometeu um crime e que está pagando pela vida. Para além, ou seja, ele não alcança a transcendência e a alma, e na vida mesmo ele paga exatamente pela expiação da culpa. Você não acha que o Scorsese está ficando meio carola, não? Assim, essa perspectiva católica, ela existe no cinema do Scorsese desde o começo. Exato. Desde o começo. Porque o Scorsese, é um conservador, o Scorsese. O Scorsese, certa vez, disse que ele, na vida dele, ele só poderia ter sido duas coisas, né? Um padre ou um diretor de cinema. Porque ele teve uma influência muito forte de um padre na sua criação e da Igreja Católica. E aí ele acabou indo pelo caminho do cinema porque ele achou que a vocação de padre não era a sua vocação era a vocação de cineasta. Mas essa questão, essa problemática da culpa, da redenção, do perdão, que envolve todo o catolicismo, nunca desapareceu do cinema e do horizonte de preocupações. O filme mais cristão dele, eu achei. Do Scorsese. Eu não acho que é o filme mais cristão dele, porque o filme anterior, que é O Silêncio, sim, é um filme que aborda a questão do cristianismo e do catolicismo diretamente. De maneira com direta, certeza. Na figura de um padre jesuíta, né? Mas isso que você comentou disso de pagar os pecados, no Caminhos Perigosos, que é um filme que ele fez na década de 70, há uma frase emblemática, né? Que o personagem diz: nós não pagamos nossos pecados na igreja, nós pagamos nossos pecados na rua. Bacana. Então, o cinema do Scorsese tem toda essa lógica de toda essa visão católica, ela se aplica no mundo da rua, no mundo da máfia, no mundo dos pequenos bandidos, dos grandes bandidos. Tá vendo, Edgar? Scorsese seria patrocinado pelo governo Bolsonaro, que é um conservador. Você tem a coisa do Cristo. Não seria. O Cristo. Seria, não, Forlin, seria. Não seria. Eu prefiro acreditar no Forlin. Eu não sei se o Bolsonaro entenderia a dinâmica cristã do Scorsese, mas a gente poderia ajudar você como crítico, você dava uma essa coisa de pólvora e Cristo, né?